Olá, boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live com a doutora Juliana Rossi, da Clínica Funcional, e nós vamos falar hoje sobre um assunto que interessa para todo mundo, que é dieta e beleza. Eu vou chamar a doutora Juliana, vamos esperar ela entrar aqui. Afinal, tá chegando o verão, tá todo mundo super preocupado para emagrecer, para ficar com o corpo sarado, para acabar com a celulite. E a Juliana, no final, ela vai deixar umas receitas que nós vamos postar, igual nós fazemos sempre nas nossas lives. Nós vamos fazer uns posts para vocês terem receitas de suco para celulite, suco para desinchar. Então ela vai deixar um monte de receitas para vocês, tá? Tô esperando só a Ju entrar. Cadê a Ju? Já entrou aqui. Deixa eu chamar a Ju. Ela tá entrando. Oi, Ju, boa noite. Obrigada que você pôde fazer a live conosco. Eu tenho que agradecer, obrigada pelo convite. É sempre uma delícia. Que bom que a gente que a gente trabalha com o que a gente ama, né, Dri? Graças a Deus, né? Falar de nutrição, eu ficaria aqui virando a noite falando de nutrição, porque eu amo. Não, e a Ju tem uma história familiar, a mãe dela é uma super nutricionista. Minhas amigas são minhas vizinhas lá no Tatuapé, na clínica do Tatuapé, e amam o que fazem, né? Até a clínica que eu tô no Tatuapé é onde era a clínica da Roseli, né, Ju? De vez em quando, antes da pandemia, vocês faziam uns cursos super legais lá, né? Então, agora com a pandemia. Tava curso de culinária, agora tudo a gente tem que adaptar para essa história online, né? Faz parte, não tem jeito. Faz, Né? adaptar. Bom, Ju, tem um monte de perguntas. Já falei para todo mundo ficar tranquilo, que no final você vai mandar para nós umas receitas com tudo que dá de dica que você faz, tá? Então, assim, ó. Eu agradeço o convite, né? E pode deixar que a mulherada adora receitinha. Então, depois eu mando tudo com quantidade certinha, senão vira uma confusão aqui, né? Ó, estão falando que tá escura a tela. Para nós tá ótimo. A da Ju, vocês acham que tá escura? A minha tá muito escura, Deixa eu ver. A gente muda tanto a luz. Peraí. Tá mais claro agora? Bom, para mim tá ótimo. Tá tudo escuro aqui, gozado. Eu tô vendo normal aqui. Eu também, tô vendo a Ju normal, tá claro, tá até bonito com umas plantas atrás. Não tá igual. Tá ótimo, a Deia falou que tá ótimo. Eu vi então que tá... vamos lá. Ó, uma pergunta que tem assim, ó. Como nutrir a pele de dentro para fora, além do consumo diário de bastante água? Então, assim, a gente sabe que toda a questão da beleza, da saúde da pele, do cabelo e das unhas, ela vem de dentro para fora, né? Então, se a gente for pensar, a unha, a base de queratina, o cabelo, a pele, a questão da flacidez, todos esses tecidos, esses revestimentos, eles são feitos à base de nutrientes. Quando a gente fala nutriente, aminoácido, zinco, silício, complexo B, vitamina C. E quando a gente fala de nutriente, a gente fala do quê? Alimento. Então, quando a gente é nutricionista, vive falando assim, olha, apostem em comida de verdade, desembala mais, descasca mais, desembala menos, prefira os alimentos mais naturais possíveis do que os industrializados, não é porque é aquela conversinha de nutri, sabe, Dri? É porque realmente é de verdade. A nutrição, ela tem que acontecer de dentro para fora. Porque se a gente não tiver um organismo equilibrado nutricionalmente, com todas as vitaminas, com todos os nutrientes necessários para a formação desses tecidos de unha, de pele, de cabelo, para desinflamar, principalmente questão de inflamação quando a gente fala de celulite e tudo mais, você pode usar o melhor suplemento, você pode ter o melhor tratamento dermatológico, comprar os melhores cremes, que não vai ter o efeito que deveria. Mas é isso mesmo. Ainda o alimento in natura é muito bom, né, Ju?
Ah, sim, então por isso que a gente fala que a beleza começa de dentro para fora. Porque a parte externa, ela reflete aquilo que você manda para dentro. E o corpo, ele é uma caixinha muito inteligente, é uma máquina muito perfeita. Ele só devolve para você coisa boa se você manda para ele coisa boa. Então, Então vamos beber muita água, tá vendo? não, a água, assim, Né? Pedri, a água. Líquidos em geral, né? Assim, quando a gente fala água e líquidos, vale uma observação, porque eu atendo em consultório, minha prática é clínica. Então, assim, todos os dias eu já tenho já uma experiência do que muita gente comete de erro, principalmente na questão de líquido. Quando a gente fala água, é água, água. Ai, aquela água saborizada de garrafinha de plástico. Ai, aquele chazinho pronto, água é água. Chá, só se for chá de erva mesmo, de saquinho, ok. Sem adoçante, sem açúcar, natural. Isso, ok. O resto é químico. Tá, então já ouviram, né? Bom, alimentos como uva, frutas vermelhas possuem muitos antioxidantes que agem contra as ações do tempo. Quanto eu devo ter de consumo diário para sentirmos realmente algum efeito sobre a pele? Então, quando a gente fala em antioxidantes, principalmente das frutas vermelhas, a gente tem um índice mundial que se chama ORAC. Ele é um índice que mede o teor de antioxidantes de vários alimentos. E no topo, assim, ó, os alimentos que mais têm teor de antioxidantes estão as berries, frutas vermelhas. Então, açaí, amora, framboesa, Morango, morango, romã. A gente fala em fruta tropical aqui, né? Fruta do Brasil. Tem o açaí, o açaí, aba, acerola, goiaba, acerola, que ótimo. fonte de antioxidantes. A gente preconiza hoje, os últimos estudos, eles falam em média de 1.000 miligramas de polifenóis por dia. Pode ser suplementado? Pode. Mas também a gente pode conseguir na forma de alimentos. E eu até fiz uma continha rápida, Adri. Por exemplo, quer ver uma combinação que atinge 1.000 miligramas de polifenóis por dia e todo mundo ama e comeria fácil de alimento? É só você consumir 100 gramas de banana, 300 ml de açaí e 200 ml de suco de uva. Se você já fizer essa combinação, você já tem 960 miligramas de polifenol. Olha, e 200 ml de suco de uva é um copo, hein, gente? É pouca coisa. Coloca 300 gramas de açaí puro, tá? Não é É, com frutose, xarope, açaí polpa pura. 300 gramas. E 100 gramas de banana, você já atingiu 900, quase 1.000 miligramas de polifenol. É difícil isso? imagina, super fácil. Gosta de açaí? Todo mundo depois do treino ou antes do treino, isso aí. Falando de comida. Olha, gente, existem hoje no mercado, tanto nacional como importado, suplementos de altíssima qualidade. E eu sou a favor, sou. Tem casos que hoje, por mais que você se alimente bem, que você tenha uma vida saudável, que você faça exercício, que você se cuide, que você seja uma pessoa equilibrada, mesmo assim, com a carga de estresse, né, Dri, que a gente vive, cortisol alto, Um ano como esse, né, Ju, que teve muito estresse, as pessoas estão. Você notou bastante diferença em queda de cabelo, em pele envelhecida, pelo estresse que nós vivemos. demais. Então, se mesmo a gente se cuidando, o corpo já sofre todas essas consequências, né? Imagine quem não se cuida. Então, além de comer bem, inevitavelmente a gente tem que usar um suplemento ou outro. Então, eu não sou contra, mas nada substitui o alimento. E até porque eu acho que vale a pena a gente enfatizar isso, porque às vezes as pessoas falam assim, ainda tem muito isso na cabeça. Ah, mas comer saudável é caro. Ai, que nem vou comer berries, amora, framboesa. É muito caro, como que eu vou comer? Mas tem o açaí, a banana, aí você mesma falou, pitanga. Tem tanta fruta nossa, né, que não é tão cara. Olha, jabuticaba, goiaba, tudo. Mais rico que o nosso país de fruta, né, Dri? Não tem, é isso mesmo. Agora, tem até que você deu esse gancho, tem uma pergunta aqui que fala assim: o que, que é mais interessante? Você manipular um nutracêutico, né? Ou você comprar pronto? Essa é uma pergunta que fizeram aqui também. Então, eu vou dar a minha opinião, até você depois na Depois dermatologista eu falo a minha. pode falar. Eu acho que assim, sempre depende muito da necessidade do paciente que ele me procura. Então, se é um paciente que eu consigo encontrar alguma coisa pronta, um produto pronto, um suplemento pronto que atinja a quantidade que eu quero e a combinação que eu quero para ele,
Legal, ótimo. Mas às vezes tem pacientes que eu não consigo trabalhar com aquela dosagem do suplemento que está pronto. Às vezes ele não pode algum daqueles ingredientes, algum daqueles manipulados, eu quero trocar por outro. Aí a gente entra com a questão dos manipulados. Eu, pelo menos, sou assim. Mas eu acho que hoje também tem produtos prontos muito legais, né? Assim, que visam também a qualidade, colocam uma dosagem realmente que tem alguma comprovação científica, até porque essa questão hoje de atendimento online, Dri, uma coisa que eu tive que me adaptar muito isso, eu comecei a atender muitas pessoas fora do país. É. Então, eu tenho que buscar produto pronto, não dá nem para me manipular, né? Então, acho que tem coisas legais para todo mundo, né? Mas depende do objetivo de cada um. Como que você faz na dermatologia? Então, é assim. Primeiro, eu sei que vocês, como eu também, nós pedimos bastante exames para ver como que a pessoa tá, porque eu acho que hoje tem um grande erro, é que as pessoas tomam um único suplemento para sempre. E eu admiro muito o trabalho de vocês nisso, que vocês pedem exame, por quê? Porque você passa por processos distintos. Então, tem até uma pergunta aí, pós-Covid. O que que é legal para você suplementar pós-Covid? Alimentos que diminuam o processo inflamatório importante que esse vírus dá. Então, às vezes você consegue ter a nutrição pronta, em produtos prontos, que tem muitas linhas boas. Eu acho que até nesse período de pandemia, as linhas nacionais cresceram muito. Então, você tem marcas que cresceram com excelentes suplementos, com colágeno muito bom. E muitas vezes você tem o paciente de fora, pela telemedicina. Hoje você tem que achar dentro da realidade, ou a pessoa está em outro estado que não vem para São Paulo. Então, depende de cada caso. Tem casos que nós manipulamos e tem casos que nós realmente indicamos produtos prontos. Quem está fora do Brasil, principalmente, que não existe manipulação fora do Brasil. Então, Uhum. cada caso é um caso. E aí você podia até responder essa pergunta: o que que você orienta de alimentos pós-Covid? E aí eu falo depois para queda de cabelo, que a pergunta foi queda de cabelo, e eu acho que tem a ver a alimentação com a suplementação. Adri, meus pacientes, todos que foram positivados com corona, a queda de cabelo, acho que foi uma das Não, coisas. impressionante. Tem gente até fazendo tratamento mesmo, questão de É, leite, coisas, né? isso. Então, na parte da alimentação, tem um kitzinho assim que a gente trabalha e que é o mais considerável assim hoje de importância. Vitamina C, essencial para trabalhar o sistema imunológico, reforça as células de defesa, melhora a nossa questão da imunidade. A glutamina, gente, glutamina é essencial. A glutamina é um dos aminoácidos que eles atuam principalmente na barreira intestinal. Eles ajudam a aumentar, a proliferar as bactérias boas do nosso intestino. E hoje, a gente sabe, pelo menos em rede social, eu acho que bastante gente hoje já pelo menos ouviu falar na importância que a gente tem, que a gente dá hoje para a saúde intestinal. Hoje o intestino é um dos órgãos mais estudados do mundo, né? Já não é nem mais considerado o segundo cérebro. A gente fala que o intestino é o primeiro cérebro. Que todas as informações que a gente manda para o corpo inteiro, em termos de emoção, cérebro, apetite, absorção de vitaminas, produção de hormônios, se dá na flora intestinal. Então, a glutamina é um dos suplementos também básicos para a questão da imunidade. O própolis verde, ele aumenta super as nossas células de defesa, antibacteriano, antiviral, reforça super o sistema imunológico. E sempre a gente coloca um probiótico. Com esses quatro, é essencial: vitamina C, glutamina, própolis e um probiótico. Aqui tem como tomar a glutamina. A glutamina tem em pó, você pode tomar com suco, né? Com a glutamina, a gente coloca uma média de 5 gramas ao dia, né? Depende do caso. Mas ela é um pozinho, não tem sabor de nada. Eu gosto de orientar sempre durante o dia. Eu não gosto de tomar glutamina à noite, porque a glutamina, depois da metabolização, ela se transforma em glutamato. Glutamato, ele é excitatório a nível cerebral. Então, muita gente que toma final da tarde, à noite antes de dormir, depois fica com o olho arregalado e não consegue dormir por causa da glutamina. Essa melhora uma coisa e piora a outra. Então, eu sempre aconselho a tomar ela de manhã. E realmente. Tem vitamina D, não posso esquecer da vitamina D. Básico, essencial, indispensável o resto da vida. E um pouquinho de sol também, né, Ju? Eu falo sempre isso para as pacientes.
toma um pouquinho de sol, é importante. Pelo menos agora aqui, nós tivemos verão o ano todo esse ano, então é importante tomar o sol para manter os níveis de vitamina D. Aqui estão perguntando se tem diferença de probiótico em pó ou em cápsula. Qual é o melhor horário? Então, probióticos é assim, gente. Hoje já é uma área da nutrição que a gente cada vez mais está tão especializada. Probióticos são lactobacilos, são bichinhos, tá? Para vocês entenderem melhor. E hoje a gente já tem estudo de milhares de bichinhos, de cepas, e a gente já tem vários estudos comprovando a ação dessas cepas em várias patologias. Então, hoje a gente já sabe quais são as cepas para atuar no controle da diabetes, quais são as cepas para tratar câncer de mama, quais são as cepas para melasma, a cepa para depressão, Para acne, para rosácea, para tudo. rosácea. Quem vai para os Estados Unidos e vai naqueles mercados, na Whole Foods e tudo mais, eu acho que é um grande sonho de consumo de uma Nutri, aquela geladeira gigante, só de probióticos para todos os públicos, né? O que eu quero dizer com isso? Que probiótico não é regra geral. Cada pessoa, depende do que eu quero trabalhar com o paciente, eu monto as cepas. E aí o que vai depender se vai ser em cápsula, em pó, vai ser a quantidade de cepa, quantos bilhões de probióticos que eu quero manipulado para aquela paciente. Dá para ser em cápsula, dá para ser em pó. Hoje, uma coisa que eu vou até pôr um adendo aqui: probiótico, você não pode tomar a mesma cepa para o resto da vida. A Porque cada três. você. Isso, tem que mudar. Por quê? Porque senão você altera o seu microbioma mesmo. Então, você toma uma cepa indicada. Então, normalmente o que a gente orienta, procure realmente uma nutricionista que vai te orientar. Eu quero perder peso. Tem probiótico para perder peso, né, Ju? Tem probiótico para aumentar a saciedade, para obesidade, para desbiose, para síndrome do intestino irritado, para depressão, para acne, para SOP, para endometriose, para um monte de coisa. E o excesso de probiótico errado dá desbiose. Então, isso é super importante. Adorei que você falou. Olha, eu vou te falar que assim, 80% dos pacientes que chegam lá chegam com desbiose. E aí, na desbiose, a gente nem pode começar com probiótico, porque a pessoa já está com a parte gastrointestinal já tão inflamada, tão comprometida, que se eu colocar qualquer bactéria lá, o paciente parece um peixe-boi, assim, sabe? Estufa super. Então, a gente precisa inflamar, tratar, repovoar, para depois, devagarinho. Tem todo um protocolo para desbiose, né? Não tem pacientes que até falam, eu não posso tomar probiótico porque meu estômago estufa. E eu falo, é porque você está tomando alguma coisa errada e você tem que adequar. Estão perguntando aqui se o kefir, o que você acha do kefir? Então, o kefir eu acho super bacana. Eu gosto muito dele. Só que assim, a gente tem que pensar que hoje, Dri, 99% das pessoas que me procuram já vem com aquela regrinha assim, com aquele pedido, Ju, ó, quero comer saudável e tal, mas ó, não tenho tempo, trabalho, tenho criança, tenho... Imagina se eu colocar assim, ó, e cuida do kefir. É, Então, assim, não é prático. Tem uma questão de manipulação. E aí, nessa questão de manipulação, a gente precisa ter muita segurança alimentar, como vai ser cuidado, refrigeração. Se você vai viajar, como que você vai levar seu kefir, mudança de tempo. Então, assim, tenho pacientes que estão super bem, se adequam e tal, e gostam. Mas é... tudo que dificulta reduz mesmo a adesão do paciente. Estão perguntando aqui sobre a espirulina, que está muito em alta, todo mundo está tomando espirulina à noite. Chega muita gente no consultório falando que deve tomar espirulina à noite. Até bom que você esclarece, porque tem essa pergunta também. A espirulina é fantástica, ela tem uma concentração de polifenóis e antioxidantes muito legais. Ela ajuda a fazer detoxificação, aumenta as células de defesa, combate os radicais livres que estão em excesso no nosso corpo. Radical livre eu acho que é uma coisa que vocês já ouviram falar bastante. Tudo produz radical livre, né? Até a luz que está acesa aqui hoje. Tudo, é. Cortisol, a bebida, álcool, exposição ao sol, noites mal dormidas, excesso de exercício físico, açúcar, tudo. O que acontece? Como que eu vou fazer, Juliana? Eu vou viver numa bolha? Não. O que a gente precisa fazer é modular, combater o excesso de radicais livres. Isso. É justamente esse excesso que vai danificando as nossas células.
E aí, danificando nossas células, isso a gente chama de envelhecimento celular. E células envelhecidas acabam não só com a parte estética, né, de células em Com flacidez, tudo. como dentro dos nossos órgãos são feitos de células. E aí essas células que vão ficando envelhecidas, o órgão acaba tendo seu funcionamento comprometido. Então, se é um pâncreas, acaba tendo um pâncreas que não está funcionando tão bem, né? Se é um pulmão, se é um Tiroide, tudo isso. tudo isso. Então, a gente sempre precisa estar consumindo o máximo de alimentos, de nutrientes que tenham esse poder de ser antioxidante. É. Inibir esse excesso de oxidação. Bom, aqui tem uma pergunta que, além do consumo, você considera usar dermos cosméticos, cremes, hidratantes, com esses ingredientes, você acha que associado traz melhores resultados nas dietas que você prescreve? Eu acho que assim, Bri, eu acho que tudo é um conjunto, né? Eu acho que nada isolado traz resultado, né? Até como nutricionista, só fazer uma dieta perfeita e impecável não vai trazer o melhor resultado. Eu acho que quando a gente alia uma nutrição equilibrada e personalizada, junto com atividade física de qualidade, junto com tratamento estético, dermatológico, suplementos para você, para o que você precisa, de acordo com as suas necessidades, eu acho que esse conjunto faz toda a diferença, né? Isso aí faz diferença, você saber o que o seu organismo está precisando, o que você pode ou não comer. De repente, para umas pessoas, o uso de probiótico é diferente do amigo. E aí vai alterar a pele, vai alterar a absorção dos nutrientes, do que a Ju vai prescrever, e da alimentação. Então é muito importante ter tudo isso bem individualizado. Tem uma pergunta aqui sobre o colágeno, o que funciona ou que se não funciona. Essa é uma. Tá, internet toda só se fala nisso, né, Ju? Aí, colágeno é assim, é o queridinho das mulheres, né? É, E aí a indústria também, as empresas se aproveitam muito dessa questão do colágeno e vai lançando produto assim, com colágeno, né? E as pessoas vão tomando banho de colágeno. Vale lembrar que assim, a gente tem vários tipos de colágeno, né? A gente tem colágeno específico para articulação, se eu preciso trabalhar a parte articulatória. A gente tem colágeno para desbiose. A gente tem colágeno para a parte estética, estrutural, de pele, cabelo e unha. A gente tem articular, né? Articulações. tem colágeno para várias funções. Então, primeiro assim, qual é o colágeno que você precisa? Vale mais uma vez lembrar. Personalização, né? Vocês não podem ficar copiando o que a amiga toma, o que a vizinha toma, que fez sucesso para um. Tem que ver o que é bom para você. Segundo ponto importante do colágeno, a associação. Colágeno sozinho não faz efeito nenhum. O colágeno, para ele ter uma melhor absorção e para ele realmente fazer efeito onde você quer, ele precisa sempre estar associado com vitamina C, com zinco, com outras vitaminas, com outros minerais, para melhorar a biodisponibilidade dele. Então, quando vocês veem alguns produtinhos assim, balinha com colágeno, chocolate com... Primeiro assim, tá numa dosagem que realmente vai te trazer um benefício? É pura apelo de marketing, né, Dri? Porque encarece os produtos. É igual o iogurte com colágeno. Tem que ver. É, O que eu oriento muito na clínica é que você tome até 10 gramas de colágeno diário ou verisol, que é 2,5, que são os isso. peptídeos de colágeno. E sempre oriento, tome, quem não quer, toma com suco, pode tomar com iogurte e longe das refeições. Eu percebo que existe uma melhora importante em unha, em pele, em cabelo. Aí vem, agora tem colágeno que tem lactose, para quem é um intolerante à lactose, dá problema, né, Ju? Então, por isso que a gente tem até os peptídeos de colágeno, que é a É, forma de maior digestibilidade hipoalergênica, já garante que a pessoa absorva. E uma outra coisa muito importante, além da quantidade, além do tipo, será que seu intestino está em simbiose? Ele está preparado para receber isso que está tomando? Porque, ai, olha, comprei um produto com 500 gramas de colágeno. Se você estiver com desbiose intestinal, você não vai absorver nem 50. E aí vai tomar aquele suplemento caríssimo que você comprou. Você vai falar assim, nossa, que porcaria, aquilo lá nem me faz efeito. Mas é que você tá com desbiose, você nem tá
absorvendo. Isso eu falo do colágeno, isso eu falo de um whey protein, isso eu falo de qualquer outro suplemento, um termogênico, ou sei lá o quê, que as pessoas falam, ah, não dá efeito, mas muitas vezes você nem tem capacidade absortiva para aquilo. Mas você sabe que os japoneses são os que mais estudam de desbiose, de probióticos, e eles tratam de verticulites, depressão. E se o intestino não estiver ok, não adianta tomar o antidepressivo, porque não vai funcionar. Se o intestino não estiver ok, você não vai ter ação para a acne dos seus tratamentos, o seu cabelo, toda a suplementação, assim como o colágeno, né, Ju? Isso é super importante que as pessoas guardem isso aí. Então, até assim, a gente está vivendo numa época que todo mundo pensa em economia, né, Adri? Com a questão do Covid. E aí eu vejo hoje muita gente, às vezes, por falta de informação ou por má orientação, gastando dinheiro assim, comprando antidepressivo, comprando prazol da vida, tomando remédio para o sono, gastando com ansiolítico. Só que assim, vale lembrar que quem produz serotonina é intestino. Quem produz GH é intestino. Quem absorve vitaminas e minerais é o intestino. Então, se você não corrigir a causa, você vai ficar eternamente só apagando incêndio. Então, por exemplo, você gasta com psiquiatra, você gasta com antidepressivo, com um monte de remédio. Só que quem produz 80% da sua serotonina não é cérebro, é intestino. É. Ele é um órgão hormonal, né? Você tem liberação de muitos hormônios pelo intestino. Então, exatamente. Aí, se você não corrigir aqui, que adianta você ficar comprando? Quantos casos de depressão ou de problema de sono, de refluxo, de esofagite, de úlcera, que eu já peço para o paciente na hora tirar toda a medicação, a hora que eu corrijo o intestino, esquece, o paciente não precisa de mais nada Ô, de Ju, estão perguntando aqui que exames você pede para avaliar essa desbiose, como está o microbioma? Estão perguntando aqui. Então, a desbiose intestinal, a gente junta sinais clínicos na avaliação clínica que eu faço no consultório e a gente tem alguns testes. Então, assim, a desbiose, poderia te falar aqui de mais de 100 sintomas relacionados à desbiose. Isso vai depender muito, mais uma vez, de cada paciente. Então, paciente com enxaqueca, com gastrite, com refluxo, com dermatite, com rinite, sinusite, otite, todas as ites da vida. Tem paciente com psoríase, tem paciente com hiperidrose, nossa, tem um monte de casos que a gente vai juntando esses sintomas. E aí tem alguns testes que a gente faz também de avaliação de intolerância alimentar, que o alimento que o paciente é intolerante e ele faz contato, consumo sempre, aumenta mais o quadro de desbiose. Então, enquanto a gente não descobrir, por exemplo, olha, a paciente é intolerante a arroz. E, nossa, e ela come arroz todos os dias. Agora, por isso que a gente tem esses testes que são super específicos, de 200, 300, 500 alimentos que a gente faz, a gente consegue descobrir. E aí, quando a gente retira esses alimentos, que a gente descobre que o paciente é intolerante. E quando a gente arruma a alimentação dele, tirando aquilo que é mais inflamatório, reduzindo um pouco disso, daquilo do outro, o paciente começa a melhorar num grau que parece que é um divisor de águas, Dri. Então, o paciente começa, nem questão de peso, nem tô falando de emagrecimento, mas o intestino começa a melhorar, a pele começa a melhorar, a Cabelo, brilho, tudo. energia, Até o sono, né, Ju? Como as pessoas começam a dormir melhor. a unha começa a parar de descamar, voltar a É. crescer. Então, assim, começa a melhorar tanta coisa, por quê? Porque você está desinflamando aquele corpo que estava todo inflamado por alimento e por erro alimentar também, né? Então, a gente junta os sinais clínicos e a gente faz os testes de intolerância. Olha, nós estamos chiquérrimos, mas tá o Ricardo, que é um paciente amigo meu da Austrália, que cuida, ele é personal e nutricionista e acompanha as Kardashians. Olha que legal, Ah, Ju. Viu? Bom, aqui tem uma pergunta de acne, que acne é uma coisa que a alimentação não existem trabalhos publicados, mas a gente sabe a relação da acne com a alimentação. Então, no caso de pessoas com acne, quais são as suas recomendações alimentares e o que consumir para melhorar e o que não consumir, entendeu? então, ó, não, primeiro que assim, a acne, uma das causas são as desordens, os desajustes hormonais, né, que a gente pode falar. Segundo, esses alimentos que a gente fala muito inflamatórios, eles são um grande gatilho
para a questão da acne, que é um processo Fala um inflamatório. pouquinho dos alimentos inflamatórios que causam inflamação. Então, hoje a gente já sabe que assim, leite e derivados têm um potencial inflamatório incrível. E quando eu falo na questão do leite e derivados, olha, gente, não sei se muita gente aqui me conhece ou não, mas eu não sou radical, eu não sou extremista, eu não sou daquelas que o paciente senta na cadeira e já sai tirando leite, glúten, não. Tudo depende. O que acontece é que, de anos para cá, a alimentação das pessoas basicamente se resumiu sempre em glúten e leite e derivados. Então, o cafezinho da manhã, lanchinho da tarde, lanchinho da noite é assim: pão, queijinho, requeijão, lanche, bolachinha, biscoitinho, bolinho. Então, é farinha, leite, farinha, leite, farinha, leite, todos os dias. E a gente sabe que a questão do leite, a qualidade do leite hoje no nosso país não é a melhor qualidade, né? O nosso gado hoje, ele tem uma carga, ele recebe uma carga hormonal muito grande, uma carga de antibióticos muito grande. E aí, só para vocês terem uma ideia, quem consome muito leite e derivados, laticínios de forma geral, recebe toda essa carga junto. E para vocês terem uma ideia, o bezerro, que é o próprio nenezinho da vaca, que está preparado, foi criado para digerir o alimento que a mãe dele fez, tem 4 estômagos para digerir o leite da vaca. E aí a Nós gente só temos um. É, sabe? E lembrando que, conforme vai passando o tempo, a idade, a gente vai diminuindo a produção da enzima lactase, que é uma das enzimas que ajuda na digestão da lactose, que é o açúcar, que às vezes é o menos problemático do leite. O problemático mesmo que é o inflamatório é a proteína. É a caseína, as imunoglobulinas, as beta-lactoalbuminas e tudo mais. E aí a gente passa uma vida com queijinho, iogurte, molho branco, brigadeiro, chocolate, um monte de produtos com essa carga inteira de leite, então eles acabam sendo super inflamatórios, porque nem todo mundo tem capacidade de digestória para isso, né? Então, leite e derivados tem um potencial inflamatório muito grande. Tudo é equilíbrio. Equilíbrio, tá? Não é regra geral. Não tô falando que todo mundo tem que parar de comer e tomar. Cada caso é um caso, tá? A gente tem e até. depende, é o que eu falo. Eu mesma adoro um cafezinho com leite, mas de manhã um pouquinho. Agora, se eu tomar café com leite e um iogurte, o meu estômago distende demais. Então, eu já sei disso, eu não misturo. Então, e tem até uma coisa super assim, ó, recente, que eu vou falar para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar na proteína A2A2. Tem Aí alguns. perguntaram aqui, leite A2A2. É isso mesmo, a Estância tá perguntando aqui. No mercado, se vocês forem no mercado, vocês já estão vocês vão começar a observar alguns mercados grandes que eles já têm. O queijo A2A2, iogurte A2A2. O que é isso? É uma mutação genética em uma das frações proteicas de um tipo de gado. Então ele produz o leite com essa proteína, só que essa mudança genética nessa posição A2A2, ela faz com que esse leite seja de muito melhor digestibilidade e hipoalergênico, Dri. Então, Olha que legal. até na semana, acho que na semana que vem eu vou fazer até uma live com um grande produtor. Eles têm um gado só 2A2. E Olha que legal. produtos são feitos com esse tipo de proteína. Então, tem pacientes até alérgicos, não é nem intolerantes, alérgicos, que é um grau mais forte, e que toleram bem o A2, os derivados de A2A2. Ai, vou ver, porque eu adoro essas coisas. Eu acredito super nessas coisas. Não, e é duro, né? Essa questão. Porque muita gente, às vezes, não consegue substituir tão fácil, não é acessível para todo mundo. Eu sei que muita gente gosta do cafezinho com leite, do queijo, do iogurte, né? É, Cara que chega, mas essa é um. Vocês podem observar no mercado que é uma tendência agora. muito legal. Bom, o chocolate é mesmo um grande vilão na acne? Gente, ó, o problema do chocolate, a relação de chocolate com acne é a questão da gordura. Então, se você consumir um chocolate rico em gordura hidrogenada, em açúcar, é lógico que você vai aumentar, porque, ó, como eu estava falando em alimentos inflamatórios, leite e derivados têm um super potencial. O glúten tem um potencial inflamatório. Eu não estou falando que o glúten é vilão, mas tem um potencial inflamatório, tá? Gordura, açúcar, álcool tem potencial inflamatório. Então, você pega um chocolate qualquer um assim, e junta
gordura hidrogenada, com açúcar, com conservante, com química, quem tem já a tendência da acne vai piorar bastante. Então a minha dica é, gente, hoje no mercado tem milhares de marcas super legais de chocolates saudáveis, tá? O legal é vocês sempre buscarem um profissional, uma nutricionista, um profissional que te acompanhe para te ensinar a ler rótulo. Ler rótulo, Isso Dri, é é super importante. muito. Super importante. Porque assim, sabe, as empresas, eu, graças a Deus, não sou ligada a nenhuma marca, então eu posso falar. A empresa, quando ela lança um produto, ela lança com uma embalagem linda, ela pode colocar aqueles dizeres assim na frente, vegano, integral, rico em proteína, zero açúcar, zero. E de fato, ser tudo aquilo. Só que na hora que você olha nos ingredientes, não tem açúcar refinado, mas tem malto, tem xarope de glicose, tem agave, tem açúcar invertido, tem... que é tudo açúcar. Realmente, vegano, não tem nada animal, mas tem gordura hidrogenada, tem óleo de girassol, tem óleo de palma, tem açúcar... É vegano, né? É rico em açúcar. Até Então, tem essa pergunta: o que que você acha dos açúcares, né? Açúcar refinado. gente, não serve para nada, assim, totalmente Temos que tirar, né? Isso é uma coisa que tem que tirar o açúcar refinado, descartável. gente. Motivos, pela acne, pela flacidez, pela celulite, pela saúde da pele, do cabelo, da unha, pela saúde do mundo, do planeta. Fora que eu falo que o açúcar é o que mais envelhece. Não só a pele, não é isso. Envelhece como um todo. A quantidade de radicais livres, de oxidantes que são liberados, a glicação com o açúcar é muito ruim. É Exato. muito ruim para o organismo como um todo. É que o Ricardo, o açúcar destrói a pele. É verdade, destrói a pele e altera todo o metabolismo. Os tumores se alimentam de açúcares. Então, as dietas, para quem tem um câncer, um tumor, é contraindicado o uso de açúcar. E assim, ó, muito importante. Ju, qual que é melhor? Açúcar mascavo? Açúcar. Aqui está a pergunta de Ó, Demerara. é tudo açúcar, tá? Qual que é a diferença do mascavo, do demerara? É o processo de refinamento. Então, assim, a gente tem a cana-de-açúcar, açúcar. Quanto passa para o primeiro processo de refinamento, então ele fica um açúcar mascavo. O que significa? Que tem o açúcar, mas tem preservado ainda algumas vitaminas, alguns nutrientes. Depois tem o demerara, que é um pouco mais refinado, que tem alguns nutrientes ainda. E depois tem o refinado. Gente, eu jamais vou falar assim, olha, utilize açúcar mascavo porque tem vitaminas e minerais. Eu prefiro dar vitaminas e minerais em alimento do que falar pelo açúcar. Então, quando a gente fala para evitar açúcar, é qualquer açúcar. Açúcar é açúcar e ponto. Aqui estão perguntando, e os adoçantes? O que que você indica para quem não consegue, pelo visto, ficar sem o açúcar no café? Então, a gente tem hoje alguns adoçantes mais naturais, mas também usados com moderação, que eu recomendo. Eritritol, Italmatina e o Stevia. São os que eu mais gosto, tá? Existe na versão pozinho, existe na versão gota, existe na versão culinária. O xilitol já não é um poliol que eu gosto muito, porque quem tem desbiose intestinal, que é quase uma grande parte das mulheres, ele dá um certo estufamento, Dri, e tem pacientes até que chegam até de ter diarreia, desarranjo intestinal. Então, xilitol não é uma coisa que eu curto muito. E aí, pessoal, agora, chegando o Natal, cuidado com esses docinhos fit, que docinho fit é lotado de xilitol, e aí o paciente estufa, passa mal, começa a ter uma gastrointestinal. Muitos gases, né? E o É pessoal lotado. usa muito também o açúcar de coco, não é, Ju? O açúcar de coco eu também, aí eu já gosto um pouco mais, porque ele é mais natural, ele tem um pouquinho de caloria, mas tem uma carga glicêmica controlada. Eu também gosto um pouquinho dele. Também Tá. gosto. Essa é uma pergunta que tinha. Bom, do colágeno a gente já falou. O horário, perguntam muito do horário. Que horário você mais indica de tomar colágeno, Ju? Então, ó, depende muito do objetivo e depende muito da rotina dele. Quando são suplementos que o paciente tem que tomar obrigatoriamente, o melhor horário é aquele que ele não vai esquecer. Tá. Eu falo, olha, então à noite você não quer. Adorei, viu? O horário que vocês não esquecem, vocês podem tomar. O paciente fala assim, sabe por quê? Principalmente homem, Dri, que é todo. É,
Eu falo assim, olha, bota tudo da sua escova de dente lá na pia, já bota um copinho com água, já toma tudo. Ômega, vitamina D, probiótico, tudo vai lá. Porque é melhor ele tomar do que Do que ficar. não tomar. Então, assim, o colágeno, eu gosto de dar ele à noite, quando eu quero trabalhar a parte de regeneração, recuperação, essa parte estética. Quando eu quero melhorar a parte de articulação, eu gosto de colocar ele num pós-treino. Quando eu quero a saciedade, eu coloco nos momentos que o paciente mais tem compulsão alimentar. Então, por exemplo, no meio da tarde, no meio da manhã. Aí você já chega à noite com menos fome, é O bom. colágeno, como ele é uma proteína, né? Ele dá uma certa Uma saciedade. estufadinha. E um preenchimento gástrico. De repente, você jogar um sachê de colágeno num iogurte ou num shake de whey, nossa, o paciente já fica super bem alimentado. Aqui a Luciana está perguntando: pode tomar por tempo indeterminado? Pode, Luciana, deve, porque nós perdemos colágeno anualmente. Ai, gente, que tristeza ser mulher, né? Não, mas homem também perde, Ju. Tá cheio, eu tenho cheio de paciente homem que toma colágeno. Eles Não perdem, é exclusividade de mulher. mas eles perdem menos que a gente? Não, na verdade é que a mulher, a partir dos 25, 30 anos, você tem uma perda anual de 1 a 2%. E o homem é um pouco mais tardia, então não tem problema, nem, vai ficando, perde também, mas uma proporção menor ao longo da vida. A Lula está perguntando aqui, engorda? Não, Lula, não engorda. Colágeno não engorda, pode e deve tomar. Exatamente. Grávida pode tomar colágeno? Pode, não tem Pode, contraindicação. nunca vi nada de contraindicação para grávida. Não tem nada. Qual a sua opinião sobre dietas vegetarianas e veganas? Ai, gente, sou uma apaixonada por a alimentação plant-based. As pessoas me perguntam se eu sou. Eu digo que assim, 80% da minha alimentação é vegetariana. Mas assim, uma vegetariana bem feita. Não aquela vegetariana que toma Coca-Cola e só come macarrão, né? Eu sou super a favor, por quê? Porque a alimentação vegetariana, ela parte do princípio que é básico o consumo de frutas, verduras, legumes, sementes, tudo que é da natureza. E tudo que vem da natureza é muito completo, é muito rico, é muito perfeito. A absorção é muito melhor, a riqueza de nutrientes é muito maior. Por exemplo, a gente fala do leite da vaca. Poxa, a vaca se alimenta basicamente só de capim. Como ela consegue produzir? Olha a carne que ela gera que as pessoas comem. A carne, uma proteína rica em aminoácidos, em complexo B, basicamente ela produz o leite e forma um animal com aquelas características. Então, eu sou super a favor da alimentação vegetariana. Eu acho que é uma tendência mundial, né? Hoje você pode ver o crescimento hoje de alimentos e produtos vegetarianos e veganos é imensa. Não só pela saúde, mas a questão meio ambiente e sustentabilidade. Eu acho, sinceramente, que o mundo não vai dar conta desse tanto de consumo de proteína animal, né? De whey, de carne, de frango, tudo isso. E o meio ambiente já está pagando uma conta muito cara por isso. Eu já fiz live sobre alimentação vegetariana. E as pessoas, quando me perguntam assim, você acha legal? Então eu vou fazer. Eu acho que é assim, minha opinião. A alimentação vegetariana, a transição, ou a iniciação numa alimentação vegetariana, ela tem que acontecer de uma forma muito natural, né? Não adianta aquele paciente assim, quero me tornar vegetariano e ficar sofrendo, se torturando, né? O corpo, Dri, é uma máquina tão perfeita, mas tão inteligente, que a partir do momento que a pessoa começa, como essa campanha da segunda sem carne, que eu tenho N pacientes que de segunda já estão a semana inteira sem carne e só comem final de semana. Olha só que bacana, porque já nem toleram mais a carne. O corpo mesmo já começa a rejeitar. Eu tenho várias histórias assim. Olha, Ju, parei de comer na segunda-feira e aí durante a semana não comi mais. Nossa, você acredita que agora nem final de semana eu já olho para aquela carne e já me dá um... Ou se eu como, eu fico horas digerindo aquilo lá, porque o corpo vai... Eu tenho isso, eu parei de comer, comecei, fui diminuindo, não consigo mais comer carne. Então, e aí quando a gente aposta numa alimentação muito mais rica em verduras, legumes, frutas, e dá pra gente cumprir com a nossa requisição proteica perfeitamente sem a proteína animal, gente.
Perfeitamente, com algumas suplementações específicas de B12, alguma coisa assim. Mas dá pra gente viver, construir massa muscular, não vai perder tecido, não vai ficar flácida, não vai ter Não vai queda. cair cabelo, né? Porque as pessoas têm sempre isso. Fazendo exames periódicos, você sendo acompanhada, ferro, ferritina, B12, perfeito. Tem que acompanhar. Existem dietas de moda que as pessoas acabam fazendo sem verificar se são adequadas ou não para si. O que você tem a dizer sobre isso? Há alguma que, ao invés de benefícios, traga malefícios à saúde, Ju? Olha, tem algum. Eu não chico, é que assim, eu chamo de estratégias. Então, assim, para mim tem a estratégia low carb, a estratégia cetogênica, a estratégia do jejum. O jejum, para mim, disparado, é o que as pessoas acabam tomando para si como se fossem dietas e acaba gerando um estrago para a saúde, estrago hormonal terrível, Adriana. Terrível. Mas eu falo isso. Efeito rebote, assim, à torta e à direita. As pessoas usam. A estratégia do jejum, tecnicamente falando, é uma estratégia para a gente gerar biogênese mitocondrial, que não tem nada a ver com emagrecimento. Nada a ver com emagrecimento. A gente melhora o sistema imunológico, a gente aumenta a nossa célula de defesa, você melhora o combate radical livre, você aumenta o número de mitocôndria. Tem uma série de benefícios de jejum. Só que emagrecimento, não. Tem Né? que tomar cuidado, porque tem gente que chega às vezes no consultório e fala, eu estou há 17 horas em jejum. Pelo amor de Deus. Esses jejum que as pessoas vêm fazendo por conta, sem orientação, Adriana, acaba gerando um desajuste hormonal tireoidiano horrível, Cortisol. cortisol lá em cima, degrada a massa muscular, o paciente começa a não dormir mais bem, porque o cortisol está lá em cima. Cortisol alto, você aumenta a insulina, aumenta a resistência insulínica, aí ele acaba com uma tendência para acumular gordura quando ele volta a comer muito maior do que antes do jejum. Então, tudo é com não é porque eu sou nutricionista, mas tudo vocês têm que fazer com acompanhamento. Porque o que é bom para Adriana não é bom para mim. É isso aí. É Não é? isso aí. E a Ju falou uma coisa no começo que vocês têm que gravar. Ela faz uma anamnese. Uma anamnese é perguntar: que doenças tem na sua família? Ah, na minha família tem diabetes, hipertensão, tem câncer, não tem câncer. É importantíssimo. Isso é importante para a sua dieta. Qual é a sua dieta que você vai ter, entendeu? Quantas horas por dia você trabalha? Você Exato. trabalha que atividade você faz, que horário você dorme, tudo isso tem relação com a sua alimentação. Tem É que super importante. assim, olha, Adri, não existe nunca conseguir fazer uma dieta igual a outra. O trabalho tem que ser 100% personalizado. Porque assim, o que eu preconizo muito na reeducação alimentar, que é o que eu faço, é, em primeiro lugar, independente do objetivo do paciente, seja ele emagrecer, seja ele melhorar a pele, seja ele ganhar massa muscular, ter performance, é vocês continuarem tendo prazer na alimentação, prazer no que você come. Poxa, quem não ama comer? Todo mundo. E você tem que ter esse cuidado. Aqui estão perguntando para você que dieta, que você orienta de dieta para baixar o cortisol. Olha, Depois você podia fazer um quadrinho disso aí para a gente postar para todo mundo. carboidrato, gente, come carboidrato, pelo amor de Deus, para com o pânico do carboidrato. Olha, esse pessoal carbofóbico, zerei o carbo, zerei. Pra que zero carbo? Pra quê? Não tem energia, né? Não, cortisol É energia. não tem energia, irritado, mal-humorado, vai ter efeito É rebote. verdade. Gente, pra que corta o carboidrato? A gente tem que usar o carboidrato com inteligência. Então, tem horários que é super inteligente e essencial ter carboidrato. Meio da tarde, almoço, café da manhã, precisa ter carboidrato. Senão você nem produz melatonina, você não produz serotonina, você não baixa cortisol. É melhor não comer à noite, né, Ju? Não Assim, comer à noite. pode A não falar ser para quem faz treinos de explosão de manhã, é importante. exatamente. Agora, olha, se eu reduzir meu carboidrato, porque assim, não adianta tirar o carbo da noite e depois assaltar a geladeira de madrugada, né? Porque às vezes tem gente que tem compulsão. Mas se você conseguir diminuir o carboidrato da noite, ter uma refeição no jantar, principalmente
uma carga glicêmica mais controlada, ok. Principalmente agora vem férias, né, Dri? Então as pessoas É. às vezes saem um pouquinho da dieta, come um docinho a mais, uma bebida a mais, ok. Quer diminuir o carbo? Diminua no jantar, à noite. Agora, não é carboidrato do almoço, do meio da tarde, porque toda restrição leva a compulsão. Toda restrição leva a compulsão. Grava isso como se fosse um mantra. Mas é mesmo, a pessoa restringe tanto que tem compulsão por outras coisas. É isso mesmo. Tem que Exato. tomar cuidado. É isso mesmo. Bom, aqui estão falando dos alimentos. Chia, amaranto, quinoa, tem valor nutricional ou são apenas substitutos de outros alimentos devido ao baixo valor calórico? Não, gente, são alimentos riquíssimos em complexo B, em zinco, magnésio, cálcio, ômega. Pode colocar isso em todas as refeições, em massa de bolo, de A torta. chia é espetacular, né? No iogurte, na salada, em Já tá. tudo. Olha, até para a parte intestinal, eu sempre faço um gelzinho de chia com ameixa preta e deixo na geladeira, durou uma semana. Gente, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você passa até na geleia depois, assim, ó. E a Ju vai mandar todas essas receitas que nós vamos postar. Aqui tem quais são os piores alimentos para a pele e quais são os melhores. A Ju já até falou um pouco. Os alimentos inflamatórios, gente, piores. Álcool, açúcar, derivados, glúten com moderação, o sódio, alimento industrializado, esses são os piores. Tá. Aqui estão falando qual que é uma dica para você dar de um lanche saudável para a pele, para melhorar o vício, a flacidez, Então, celulite. Você podia depois só, antes que a gente, eu vou, quando der, faltando um minuto, eu vou salvar para a gente salvar. Você falar um pouquinho da celulite, que tem muita pergunta. ó, eu falei até que depois eu vou colocar as receitinhas para vocês direitinho, que eu quero colocar as quantidades. Mas Isso. quando a gente fala a questão de pele, a gente precisa pensar em parte proteica, né? Então tem que ter proteína na quantidade certa e proteínas de qualidade, gente. Quando eu falo proteínas de qualidade, não é peito de peru, nem queijo branco, nem requeijão, nem creme de ricota, nem tudo isso que vocês me pedem para pôr no E polenguinho, né, Ju? Polenguinho eu adoro. Então, assim, tem algumas proteínas que a gente chama de proteínas de alto valor biológico, que tem todos aqueles aminoácidos que a gente precisa, que o nosso corpo precisa para formar cabelo, pele, unha e tudo mais. São 7, tá? No mundo, a gente tem 7 principais proteínas: carne, frango, peixe, ovo, quinoa, leite materno e whey protein. Essas são as proteínas que a gente chama de padrão ouro. Tudo que for fora disso não é proteína. A gente pode dar um toque numa preparação ou outra, mas não pode falar assim, ai, eu vou comer proteína no peito de peru, que não é, tá? Então precisa ter proteína de qualidade. A gente precisa ter vitamina C para absorção do colágeno, para formação de novas células, para a gente melhorar a questão da flacidez, né? A gente precisa de zinco. A gente precisa de ômega 3. Gente, uma pele tem que estar bem hidratada. A pele tem que estar desinflamada. Ômega 3 é essencial e básico para isso. Não é, Adriana? Vitamina D. A vitamina D que a gente acha onde? Sardinha, nos peixes, nos óleos vegetais, nas castanhas. Super fonte de vitamina D. Então, magnésio, ferro que estão nos vegetais verdes escuros. Na biotina que a gente encontra na gema do ovo. Nas fontes de vitamina C que são nas frutas, mamão, laranja, limão, acerola e tudo mais. Vitamina A, beta-caroteno, que são os carotenoides que a gente encontra nos alaranjados. Então, todo esse mix que a gente encontra na nossa alimentação, e dá pra gente colocar, Adri, de forma muito fácil no dia a dia. Então, por exemplo, numa salada, você já coloca um alimento fonte de cada coisa que você precisa para essa parte estética. Você já coloca lá um tomate que tem licopeno, umas folhas verdes que tem ferro, ácido fólico, magnésio, que você precisa para estruturação também de tecido e é antioxidante. Você já coloca uma cenoura, uma abóbora, que já é rica em carotenoides, melhora a questão de radicais livres, que melhora a questão da saúde da pele, aumenta o seu bronzeado. Então, olha quanta coisa, você já coloca lá um gergelim rico em cálcio, rico em gorduras boas, melhora a hidratação da São pele. complementos, né? Você vai complementando. Estão perguntando aqui do tofu, da soja. Não é proteína? Tofu, gente, eu sou super fã do tofu. Eu tenho um clube do tofu. Eu tenho vários tofu lovers. Eu como tofu todos os dias, sou fã.
Proteína maravilhosa, riquíssima em complexo B, em cálcio. Não fiquem com medo de tirar o leite derivados da alimentação por questão do cálcio. O tofu é uma fonte super rica, biodisponível, de boa digestibilidade, hipoalergênico. Mulheres, questão da soja. Não tenham medo da soja, questão hormonal. Isso já é um mito que caiu por terra já há tempos. Não tem a mecânica hormonal igual um hormônio da saúde humana, né? Sintético, não tem a ver com um hormônio sintético. Isso é super importante mesmo. Nada a ver. Então, vocês veem que é tudo um conjunto. E aqui tá, a Ju já falou, que perguntaram quais são os alimentos para ajudar no fortalecimento dos cabelos, além do consumo, né, de proteínas. Proteínas, antioxidantes, as fibras. Abacate, né, Ju? Também a gente nem falou muito do abacate. Você perguntou aquela hora de baixar o cortisol, carboidrato e abacate. Gente, abacate tem glutationa. Glutationa reduz colesterol. Por isso que a gente fala assim, à noite na salada, bota um abacate, faz uma guacamole, né? À noite faz uma ceia de um abacate batidinho assim, para reduzir cortisol, é super legal. Eu amo abacate, como todo dia de manhã. Você viu? Baixa cortisol. Tinha uma pergunta falando para subir o cortisol. Que alimentos podem ajudar a subir o cortisol? Eu não sei. Então, o cortisol, ele não é um hormônio ruim, é um hormônio que a gente precisa ter. Só que a gente precisa ter em níveis em níveis altos, em horário que é para ter. Então, por exemplo, a gente não pode acordar com cortisol muito baixo. Porque quando a gente acorda, cadê o seu pique para acordar, para levantar? Acordar e levantar. Para treinar. Então, ele é um hormônio que faz a gente reagir. Por que a gente aumenta ele quando a gente está estressado? Porque você está se sentindo atacado. Então, o corpo aumenta a produção justamente para você ficar em alerta. Só que a gente tem que ter eles em níveis adequados. Tem momentos que ele é legal, tá mais alto. Só que do meio da tarde para a noite não é tão legal. E que alimentos que aumentam o cortisol são esses aí. Alimentos ricos em açúcar, em glicose, em carboidratos. Que tem um pouco Não mais pode ter excesso de cortisol. Aqui estão dizendo que teve uma live que a Dani assistiu que falando que a soja não é boa. A soja é muito boa, né? Ó, A soja é muito boa. Depois entra lá no meu direct, eu mando um monte de referências para vocês de estudos, de profissionais. O que acontece é que, assim, o hormônio é como se fosse chave e fechadura. Pense que a chave é o hormônio e a fechadura é o receptor. Quando a gente está falando em humanos, em hormônio nossos, fisiológicos, a gente tem a ligação, a chave se encaixa na fechadura, abre e gera sinalização. A soja, ela tem uma substância que se chama fitohormônio. É a chave, só que a chave não abre a fechadura, não gera ligação. Tanto que, se a gente for ver, os países orientais hoje, que tem maior consumo de soja, é onde tem o menor índice de câncer de mama. Bom, gente, ó, nós vamos deixar a live salva. Tá faltando 1 minuto. Eu quero agradecer a Ju. Amei, Ju. Entrem no Insta dela, ela vai mandar todas as receitinhas. Nós vamos postar tudo isso. Amei, obrigado. E mandem suas dúvidas para Ju, viu? Olha, Muito obrigada. Dá um beijo para todo mundo, para Roseli, para o Marcos, para todo mundo, tá? a você, Bri, pelo convite. Obrigada a todo mundo. Espero que eu tenha conseguido aí levar um pouquinho de informação para vocês. Se você... Excelente, Ju. Todo mundo aqui quer o seu nome, a gente vai postar tudo. Que vão marcar a consulta. Ela é espetacular mesmo. Muito boa. E ó, eu vou ficar devendo essas listinhas para vocês, que eu quero todo mundo tomando esses sucos aqui para celulite, para pele, para o cabelo. Vocês vão amar. Pode mandar, pode deixar. E você depois tem que falar do Cistanche, que perguntaram aqui. Pode deixar. Depois me manda no direct que eu respondo. Pode falar. Um beijo. Fica com Deus. Vou salvar aqui. Beijo. Tchau. Tchau.